Coisa maravilhosa, amém? Eu percebo, irmãos, que no Brasil Deus está restaurando um avivamento, amém? Eu estava nesses dias meditando algumas coisas, antes de entrarmos na mensagem, meditando em algumas passagens que falam a nosso respeito sobre o povo de Deus. E entre essas passagens me veio a lembrança acerca de algo que Deus tinha estabelecido como um serviço sacerdotal na velha aliança, no tabernáculo, para os sacerdotes, que é uma expressão que nós encontramos no livro de Salmos, em Salmos 104, verso 4, e também no livro de Hebreus, no capítulo 1, verso 7, onde nessas duas passagens a palavra nos diz que Deus faz de seus ministros labareda de fogo. Eita glória! O que foi que essa expressão, me trouxe a lembrança acerca de um serviço que foi estabelecido por Deus na velha aliança? Era que na velha aliança, irmãos, o sacerdote ele tinha a obrigação de não deixar com que o fogo do altar de bronze se apagasse. Todos os dias ele tinha por obrigação, estabelecido por Deus, de chegar diante daquele altar de bronze, que era o altar de justiça, onde se oferecia um animal inocente, que era o substituto de um homem, para que quando ele fosse sacrificado e recebesse a punição pelo pecado daquela pessoa, aquela pessoa fosse beneficiada e recebesse uma justiça provisória sobre a vida dele, mas não definitiva. Por isso que a palavra nos diz que o sangue de animais não resolvia o problema do pecado de uma forma definitiva da vida do homem. Mas voltando aqui, o sacerdote ele tinha por obrigação todos os dias tirar as cinzas daquele altar e alimentá-lo com lenha, para que as chamas continuassem acesas. Uma das coisas que a palavra nos fala, irmãos, e nos mostra no Evangelho de João, era que João era um profeta, que ele foi levantado por Deus para abrir o caminho para o nosso Salvador. E uma das coisas que Jesus, eu ainda não entrei na ministração, está ardendo isso no meu coração para lançar sobre a tua vida. E uma das coisas que João disse aos seus discípulos e às multidões foi: olha, eu vos batizo com água, mas vem alguém que é muito mais poderoso do que eu não sou digno nem sequer de desamarrar as correias das suas sandálias. E ele vem para vos batizar com o Espírito e com fogo que queima toda a palha. Diga assim: palha é tudo aquilo que não tem durabilidade no propósito de Deus para a minha vida. Por isso que uma das coisas que o apóstolo Paulo ele fala para a igreja acerca do nosso julgamento é que se nós usarmos, irmãos, madeira, feno e palha, vai pegar fogo a nossa obra. E o propósito do fogo, irmãos, em nossa vida é exatamente nos purificar para uma vida de santidade. E o fogo, tanto na velha aliança quanto na nova aliança, tipifica a pessoa do Espírito. E o propósito do Espírito, irmãos, nessa dispensação da graça, é nos adornar, nos preparar para se encontrar com o nosso Senhor íntegros, irrepreensíveis nesse dia, no espírito, na alma e no corpo. Então, entenda que você é nessa dispensação labareda de fogo. Amém. Uma das declarações que John Wesley ele falou para algumas pessoas que o perguntaram: o que é que você faz para atrair as multidões para ver o que você ministra acerca de Deus? Ele disse: eu me deixo se queimar para que eles possam me ver pegando fogo. Amém. Você está preparado para esses últimos dias? Deus, nesses últimos dias, irmãos, está reavivando algo no meio do seu povo, restaurando aquilo que foi perdido relacionado ao temor, à santidade, à vida piedosa, o verdadeiro quebrantamento que nos leva a nos rasgarmos inteiramente em nossos corações e deixar com que Deus possa realmente receber de nós uma adoração extravagante. Amém? Amém. Eita glória, vamos entrar na ministração, amém? Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa noite, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu Espírito, pelo poder da tua palavra. E nós deixamos nessa noite, Espírito Santo, você livre em nosso meio. Você é quem fala aos corações, você é quem nos conduz na igreja, você é quem fala ao povo.
É você que é o maestro da palavra. Você e a palavra é um. E nós te adoramos nessa noite, te bendizemos. E fica à vontade, Espírito Santo. Em nome de Jesus, fique à vontade, Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado, pessoal. Glória a Deus. Estou vendo que Gabriel quer ficar. Quer ficar, Gabriel? Eu que mando? Então fique. Ele queria ficar. Senta aí, homem. Glória a Deus. Então, como nós observamos, nós iremos falar um pouco sobre como construir o futuro que Deus planejou para você. Amém. Antes disso, existe algo no meu coração que Deus disse: olha, toda vez que você for ministrar ou dar uma palavra, seja em qualquer lugar, diga assim: diabo, o que eu tenho para você essa noite é ha, 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 ha. Diga de novo: diabo, o que eu tenho para você nessa noite é ha, 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 ha. Se a palavra, irmãos, ela nos diz que Deus está assentado em seu trono, rindo dos seus inimigos. Se o apóstolo Paulo, ele desperta a igreja, levando ela a entender, em Efésios capítulo 5, verso 1, que nós devemos ser imitadores de Deus como filhinho amado, então temos que fazer ha, 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 ha. Glória a Deus. Então, o tema é esse: como construir o futuro que Deus planejou para a sua vida. Diga assim: como? Aleluia. Vamos lá? Vou usar aqui. Coloca aqui para mim na mídia, Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Glória a Deus. Essa passagem Jesus fala sobre os dois fundamentos. Amém? Mateus capítulo 7 diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Próximo. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. 27. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém. Observe, irmãos, que nessa passagem, quando Jesus ele fala sobre casa, ele está se referindo à vida. E ele nessa passagem traz para nós como um exemplo uma construção civil. E todos nós sabemos, irmãos, que a segurança de uma casa, a sua firmeza, a sua durabilidade, depende do tipo de fundamento no qual ela foi construída, e não a aparência que ela apresenta por fora, a sua beleza, a sua arquitetura. Não, é por causa de algo que ninguém vê, que é o fundamento. Então, nessa passagem, Jesus, ele nos traz um ensinamento muito claro e objetivo, nos revelando que o sucesso do nosso futuro, irmãos, depende completamente do tipo de fundamento que nós estamos construindo a nossa vida de fé sobre ele. O sucesso do nosso futuro depende de um tipo de fundamento. Ou seja, construir, irmãos, o nosso futuro de acordo com o propósito e as promessas que já existem ao nosso respeito, que já foram estabelecidas por Deus à luz da sua palavra, vai depender de algo que ninguém vê com os olhos naturais, que é o fundamento, que é algo que nos leva a desenvolvermos e alcançarmos
aquilo que nós almejamos futuramente, lá na frente. E é exatamente isso que Jesus está falando. Que quando nós construímos a nossa vida sobre um fundamento que nos trará segurança, pode vir vendaval, pode vir tempestade, pode vir o que vier, o nosso futuro vai estar garantido. Olha que maravilha. Então a primeira coisa, irmãos, para construirmos o nosso futuro que Deus planejou para nós, é termos a consciência de quem somos em Cristo Jesus. O que está por trás desse planejamento de Deus para as nossas vidas, que nós desejamos lá na frente. Então, quando nós, irmãos, temos o conhecimento de quem somos, do que temos, do que podemos em Cristo, pode vir o que vier, pode dar sangue na canela, porque nós almejamos o que? O nosso futuro. O nosso foco é lá para frente, e não apenas para o agora, e não para as circunstâncias que se levantam, e não para os vendavais, para as pressões que batem em nós. Porque observe que Jesus ele mostra aqui um fundamento de areia e um fundamento de rocha. E o interessante é que em cada um desses fundamentos construíram uma casa que recebeu a mesma pressão. Observe que o mesmo vendaval que foi para aquele que recebeu na rocha, foi para aquele que recebeu na areia. E aquele que recebeu na areia a pressão foi a mesma daquele que recebeu na rocha. A diferença da durabilidade, da permanência, foi o fundamento. Então, construa, meu irmão, o seu futuro sobre a pedra angular que é Cristo Jesus. Porque a palavra diz que nós somos pedras vivas, edificados nessa casa espiritual, que é a igreja, que somos nós. Então, quando você se constrói, irmãos, o seu futuro sobre Cristo, não te preocupa. Pode vir choro, tristeza, mas você não vai se abalar. Isso mesmo. Eita, glória. Aleluia. Vamos lá. Glória a Deus. Primeira coisa, irmãos, fundamento. Amém? Vamos lá, glória a Deus. Jeremias capítulo 29, verso 11. Aleluia. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Observe, irmãos, que nessa passagem a palavra nos mostra que os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito, a respeito do seu povo, são pensamentos de paz. E o interessante, irmãos, é que para que esses pensamentos se tornem realidades em nossa vida, vai depender de uma coisa: conhecermos primeiro a vontade de Deus. A primeira coisa, irmãos, é resolvermos planejar a construção do nosso futuro sobre a rocha que é Cristo. E depois termos o conhecimento acerca da vontade de Deus para com a nossa vida. E uma das coisas que a palavra nos mostra, uma das características que Ele expressa em sua palavra para o seu povo, que Ele é um Deus de paz, não é um Deus de confusão. E paz, todos nós sabemos, irmãos, que é a ausência da confusão em nossas vidas. E Ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Para quê mesmo? Coloca aqui para mim, por favor. Para vos dar o fim que desejais. Oxe, é eu que desejo? Eita glória. Para vos dar o fim que desejais. Uma das coisas, irmãos, que nós olhamos nas Escrituras, eu vou ser estou indo só fundamentando algumas coisas acerca desse desejo de Deus para o seu povo. Se nós olharmos em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4,
Nessa passagem nós podemos ver claramente o apóstolo Paulo escrevendo para o jovem Timóteo, dizendo que o desejo que Deus tem para os homens é que todos eles sejam salvos. Mas também ele demonstra que além da salvação, o homem precisa ter pleno conhecimento acerca da verdade. Por quê, irmãos? Porque é na verdade, na pessoa de Jesus, que está oculto o nosso futuro. É nele que nós encontramos o propósito de vida. É nele que nós encontramos em Cristo verdadeiramente a nossa eleição, o nosso chamado em Deus. Aquilo que Deus escreveu no livro da vida ao nosso respeito. Então, quando nós somos salvos e buscamos as Escrituras e se expomos à verdade, o desejo de Deus, irmão, sempre será revelar aquilo que Ele já tem planejado para nós. Uma das coisas que Oséias diz para o povo de Deus é que nós devemos conhecer e prosseguir conhecer ao Senhor. Porque o propósito e a sua vontade é de se revelar para nós de uma forma progressiva, aos poucos, como uma alva, como uma chuva seródia. Vai brilhando, até se tornar dia perfeito. Então, quando nós nos expomos, irmãos, a essa verdade, a essa palavra, nós começamos a compreender melhor o tipo de pensamento que Deus já estabeleceu no mundo espiritual a nosso respeito em Cristo Jesus, que são pensamentos de paz. Amém. Então esse entendimento, irmãos, nos leva a desfrutarmos desse tipo de pensamento que vem sobre nós e nos traz consolo, nos traz descanso. Porque esse conhecimento, irmãos, ele nos faz trilhar, andar nas veredas da justiça, segundo a sua vontade. Porque esse entendimento, irmãos, nos leva a compreender que aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz nos abriu um novo e vivo caminho, nos dando condição, irmãos, de provarmos de um futuro glorioso e de sucesso em Deus. É um caminho sem defeito. É um caminho onde nós enxergamos perfeitamente o nosso futuro que está diante de nós. É um caminho, irmãos, que quando nós entramos na pessoa de Cristo, nós entendemos completamente que nessa graça tudo mudou. Do estado de morte Ele me trouxe para a vida. Da miséria Ele me prosperou. Eita Deus, Aleluia. que coisa maravilhosa. Da dor Ele me trouxe saúde, meu irmão. Glória a Deus. Que futuro próspero. Por quê? Porque em Cristo Deus fez com que as coisas dos céus e as coisas da terra se ligassem. Eu sempre estou meditando, irmãos, acerca do ensinamento que Jesus trouxe aos seus discípulos sobre a oração. Quando Ele diz: quando vocês orarem, ore assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Esse ensinamento de Jesus, irmãos, nos revela claramente que aquilo que Deus estabeleceu no céu é completamente diferente as coisas que existem aqui na terra, que não tem nada a ver com o meu e com o teu futuro, com o propósito que Deus tem estabelecido na pessoa do seu Filho, que é Cristo, no qual nós devemos construir essa realidade nele. Você tem que entender que você não nasceu por acaso. Você tem que entender Glória. essa verdade, irmãos. Isso mesmo. Eu vim fazer o que nessa terra? Qual é o meu propósito? Rapaz, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Aleluia. Qual é o futuro que Ele já planejou na pessoa do seu filho? E quando você corre para a palavra, irmãos, pode ter certeza que é lá
aleluia, que está escrito ao teu respeito. Amém. Aleluia. Em Deuteronômio capítulo 29, verso 29 diz que as coisas ocultas pertencem a Deus. Isso cabe a Ele. Mas as reveladas nos pertencem e pertencem aos nossos filhos. Amém. A Bíblia, irmãos, é a revelação do futuro estabelecido por Deus para a humanidade. Quando você olha, é porque eu estou com a Bíblia aqui, eu estou olhando aqui, né? Quando você olha, irmãos, para o livro de Gênesis, o livro da criação, nós podemos ver um futuro glorioso que Deus criou falando para o homem. Deus, irmãos, Ele criou um ambiente para o homem, construiu o seu futuro debaixo de 4 esferas de atuação. Abre comigo aí em Gênesis. Glória a Deus. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Capítulo 2. Deus é bom. Todos abriram? Verso 10. Eita glória. Diz assim: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartido-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilã, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bedélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Ásia, Assíria. E o quarto é o Eufrates. Amém? Está escrito assim na sua Bíblia? Está escrito assim, irmão? Glória a Deus. Cada nome desse, irmãos, cada braço desse rio, que ia para aquele jardim, o lugar onde Deus criou e o colocou o homem, tem o seu significado. O primeiro rio, Pison, significa aumento. Eita glória. Isso tudo, irmãos, está relacionado ao propósito glorioso que Deus tem estabelecido na pessoa do seu Filho Cristo Jesus, ao meu e ao teu respeito. O significado do primeiro rio é Pison. O significado desse primeiro rio, Pison, é aumento. Diga assim, aumento. O significado, irmãos, do segundo rio, Gion, é rompimento. Diga assim, rompimento. Diga assim, aumento. Rompimento. O nome do terceiro rio significa velocidade. Diga assim, velocidade. Para você não se esquecer. Aumento. Rompimento. Velocidade. E o nome do quarto rio, Eufrates, significa abundância. O homem, irmãos, estava dentro de um ambiente que Deus o colocou para desfrutar dessa 4 esfera sobre a sua vida: sobre aumento, sobre rompimento, sobre abundância e sobre velocidade. O que eu quero falar com isso?
Efésios capítulo 5, verso 1, a palavra nos diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhinhos amados. Não é isso? Nós podemos ver que em Gênesis, Deus criou todo o futuro do homem falando. Tudo aquilo que o homem encontrou no princípio da sua criação, quando ele se tornou alma vivente, depois que Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, ele estava diante do seu futuro, diante de algo que Deus deu a ele, para que ele pudesse construir aos seus olhos aquilo que ele desejava para o seu fim proveitoso. Observe que nós lemos naquela passagem de Jeremias 31, 29, aliás, que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. E esses pensamentos que Deus tem para com a nossa vida é exatamente nos levar para um fim que nós desejamos. E o fim que Deus, desde o princípio, desejou para o homem sempre foi um fim de sucesso. Um futuro de sucesso. E mesmo Deus colocando o homem dentro do jardim no princípio, para cultivar aquele ambiente e para guardá-lo, Deus colocou ele diante de 4 influências, para que diante dessas 4 influências ele pudesse construir o seu futuro, um futuro de sucesso. Eita glória! Mas a palavra nos mostra, irmãos, que Deus ele construiu o futuro do homem falando. O que eu quero dizer com isso? Se a palavra, irmãos, ela diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhinhos amados, nós devemos entender, irmãos, que nós podemos ser o profeta da nossa vida, construir o nosso futuro falando. Deus te deu boca para falar. Você entendeu? Aleluia. O nosso futuro, irmãos, ele sempre vai depender da nossa posição de fé, porque é a fé que constrói e chama à existência coisas que não existem. E é dessa forma que Deus deseja ver em nós um planejamento que Ele já estabeleceu na pessoa de Cristo Jesus, sendo conquistado pelo Espírito da fé. Eita glória. Josué capítulo 1, verso 8, 9. 1, verso 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então o que? Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Existe, irmãos, a responsabilidade de Deus, e existe também a nossa responsabilidade naquilo que nós estamos construindo nele, que já foi estabelecido na pessoa do seu filho, que é o nosso futuro. Observe que a primeira coisa aqui é que Deus diz: não cesses, não é isso? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Observe que a primeira instrução que Deus dá ao seu povo é: a palavra deve estar constantemente nos seus lábios. Por isso que um dos conselhos que o apóstolo Paulo lhe dá é que aquilo que saia da nossa boca seja palavras que tragam edificação a todos que estão ao nosso derredor, porque ao nosso derredor sempre vai existir uma nuvem de testemunhas, observando o testemunho que nós estamos apresentando para elas. Então, se ela encontra, irmãos, em nossas conversas, em nossas declarações, a palavra de Deus, meu Deus do céu. Mas também ele continua dizendo: antes medita nela dia e noite. Meditação, tempo
para se afadigar nas Escrituras. Tempo para analisar o que está escrito ao nosso respeito. Seja ou não debaixo de pressão, nós devemos meditar nas Escrituras, seja de dia ou de noite. Tempo para ela. Uma das coisas que Jesus disse aos fariseus, aos mestres da lei daquela época, que tinham as Escrituras sagradas em suas mãos, a lei, os profetas e os salmos: vocês erram por não conhecerem as Escrituras, porque elas falam ao meu respeito. Meditação. Amém? E depois ele diz o quê? Coloca aqui para mim o verso. Para que tenhas cuidado de fazer segundo quanto nele está escrito. Aí vem a prática, a nossa ação, a nossa atitude que corresponde ao que nós ouvimos e o que cremos. Então, se a palavra não se aparta da nossa boca, porque meditamos constantemente, e isso nos impulsiona a termos uma ação à altura daquilo que nós meditamos e falamos, ele diz o quê? Então farás prosperar o teu caminho e serás bem? Amém. Eita glória! Esse é o resultado do nosso futuro. É essas instruções estabelecidas por Deus para o seu povo, para o seu filho, que vai, irmãos, nos conduzir para um futuro que Ele já estabeleceu para nós. É a meditação, é a prática, e não sendo apenas ouvinte negligente. É estar constantemente declarando as Escrituras e falando acerca dela. Então, quando nós criamos essa atmosfera da palavra ao nosso derredor, pode ter certeza, irmãos. Você já viu o ditado? Quando pega uma bucha e enche ela de água e depois espreme ela, o que é que acontece? Sai água. Agora imagine um cristão constantemente louvando a palavra, declarando a palavra, meditando na palavra, praticando a palavra. Quando as pressões vierem, irmãos, quando as circunstâncias se levantarem, irmãos, o que é que vai falar? Palavra. Quando a palavra, irmãos, nos mostra, Hebreus capítulo 11, verso 6, que é impossível agradar a Deus sem fé, e é necessário aquele que se aproxima dele creia que ele existe, que ele que se torna galardoador daqueles que o buscam. A impossibilidade, irmãos, que faz com que o homem perca essa aproximação com o Criador, é a incredulidade e a murmuração. Então, isso impede o nosso relacionamento, essa aproximação daquele que já criou o nosso futuro. Então, quando eu encho os meus lábios, o salmista disse algo muito interessante: coloca, Senhor, as palavras certas na minha língua, para que eu não peque no meu falar. Davi, ele tinha consciência, irmãos, que o homem será julgado segundo aquilo que ele fala. Isso é explícito nas Escrituras, que seremos absolvidos ou seremos julgados segundo aquilo que nós falamos. Mas voltando para o nosso futuro, irmãos, está aqui a receita. Esse é o caminho do sucesso. Esse é o caminho seguro onde nós podemos construir e desfrutarmos daquilo que Deus já planejou para nós. Deus já fez a sua parte na pessoa do seu filho. Ele já conquistou o que tinha perdido, o que tinha sido perdido por causa de Adão. Ele restituiu agora de uma forma diferente. Eita glória! Então o sucesso, irmãos, do teu futuro depende disso aqui. E o interessante é que no verso 9, coloca aí:
Olha o que Deus diz a Josué: não te mandei eu. Olha a recomendação do Senhor. Quem mandou, irmãos, Josué não apartar a palavra da sua boca foi Deus. Quem mandou, irmão, Josué meditar foi Deus. Quem mandou, irmãos, Josué praticar conforme tudo que estava escrito foi Deus. Não foi Moisés, o seu líder. Foi Deus. Por quê? Não. Aí o Senhor diz: não te mandei eu. Ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eita glória. Eita glória. O apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha tanta consciência acerca da presença de Deus, que certa vez ele disse que a presença de Deus é como se fosse algo que você é tatear, não, é como é que chama? Palpável. Porque ele tinha consciência da sua pessoa com ele. Eu acho que nesse momento, irmãos, que Deus tinha dito a Josué: olha, não afaste da tua boca essa palavra, medita nela de dia e de noite, e cumpre tudo o que está escrito nela, para que você possa ter um sucesso glorioso, um futuro maravilhoso diante de mim. Eu acho que Josué fez: rapaz, é um pouco difícil. Aí o Senhor: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, homem. Aí ele diz a esse camarada: não temas, não te espantes, não tenha medo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Uma das promessas de Deus, irmãos, para o seu povo está na sua palavra, onde ele diz: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Meu Deus do céu, que Deus maravilhoso. Um Deus que cria o futuro, um Deus que ainda dá conselho, e um Deus que ainda pega na mão e diz: vai que eu estou contigo, bora, anda comigo. Isso é um pai, meu irmão. Primeiro, para nós construirmos o nosso futuro seguro, Cristo. É Ele que é o fundamento da nossa vida. É nele que nós temos estabilidade, segurança, firmeza, quando as dificuldades se levantarem. Onde nós não estaremos nos apoiando em homens, em dinheiro, em material, em coisas físicas desse mundo. Primeiro, Cristo, a rocha, o fundamento da igreja, aquele que nos sustenta, aquele que disse que as portas do inferno, ei, pode bater, mas não vai passar. Aleluia. Pode pressionar. Eita glória. A consciência, irmãos, de um futuro glorioso que o apóstolo Paulo tinha é extraordinário. Ele diz: olha, quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? E ele ainda disse: eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem aquela que está por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, ou qualquer criatura poderá nos separar. Ou seja, a consciência do cara é que ele estava completamente enraizado na pessoa de Jesus. Poderá nos separar do amor de Deus que está em quem? Eita, se você está nele, meu irmão, eita glória, pode vir o que vier. Certa vez, irmãos, começaram a discussão dentro da igreja: ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou... Jesus, o apóstolo Paulo fez: olha, veja só, Paulo é de vocês, Apolo é de vocês, a morte é de vocês, a vida é de vocês, vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Meu Deus do céu. Tudo, irmãos, tudo que se levantar com o propósito de
tirar de nós a consciência desse futuro que já foi estabelecido por Deus na pessoa de Jesus. Se estamos na rocha, não vai nos abalar. Meu Deus do céu, não vai nos abalar. Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Jeremias capítulo 31, verso 31. Eita glória, agora o negócio vai esquentar. Diga assim, vai esquentar. Porque eu sou ministro, labareda de fogo. Olha o que a palavra diz. Eis aí vem dias, diga assim, já chegou. Diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Próximo. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Próximo. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhe imprimirei as minhas leis, quase que não sai. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei seu Deus e eles serão o quê? Meu povo. Eita coisa linda. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Observe, irmãos, que nessa passagem serão seu povo. Próximo, vai para o 34 também, antes de eu falar. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Diga assim, ele já se esqueceu. Ele se esqueceu. Eita, meu Deus do céu. O que me chama a atenção, irmãos, é que Deus, ele fala nessa passagem acerca de uma nova aliança que ele iria estabelecer com o seu povo, aonde ele iria imprimir na mente a sua lei e escrever em seu coração. E por causa dessa impressão estabelecida por Deus, todos iam ter conhecimento acerca da sua pessoa, do menor ao mais velho. Porque quando se perguntasse no meio dele, conheces Deus? Todos conheceriam. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que a palavra diz que nessa nova aliança, nessa nova dispensação, ele diz que iria imprimir. De que forma, irmãos, Deus iria imprimir a sua lei na mente do povo e escrever a sua lei em seus corações? Vamos lá. Meu Deus do céu. Tem pessoas aqui que estão entendendo o negócio. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Coloca lá a mídia. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para aqui. Observe, irmãos, que o apóstolo Paulo nessa passagem, ele diz que existe algo preparado por Deus, que ele planejou para aqueles que o amam. Algo que nunca se viu, nunca o quê? Se ouviu. E nem penetrou em coração humano. Meu Deus do céu. Próximo. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta até mesmo as profundezas de Deus. Próximo. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo,
e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Para aí. Lá atrás, irmãos, Deus ele faz uma promessa para o seu povo, acerca de uma nova aliança que ele iria estabelecer, que ele iria imprimir em sua mente e em seu coração a sua lei. E o propósito dele imprimir a sua verdade na mentalidade do seu povo e em seus corações era exatamente para que, quando se perguntasse: você conhece Deus? Do menor aos mais velhos teriam conhecimento, teriam um relacionamento com Ele. Porque na velha aliança, irmãos, é interessante, as pessoas que eram, se eu posso dizer assim, privilegiadas, que eram estabelecidas ministerialmente naquela época, era apenas o rei, o sacerdote e o profeta. Essas pessoas, elas que recebiam sobre elas a influência do Espírito Santo, para guiar, para ensinar a lei, para governar o povo. E hoje nessa dispensação é diferente. Completamente diferente. A palavra diz, irmãos, que em Cristo, meu Deus, você é sacerdócio real. Meu Deus do céu. Você é boca de Deus aqui na terra. Coisa maravilhosa. E você pode governar a sua própria vida pela pessoa do Espírito Santo. E o interessante é que naquela época, irmãos, o povo não estava correspondendo, mas ele dizia: eu vou firmar uma nova aliança. E o interessante é que a palavra nos mostra que ele iria imprimir a sua lei na mente e no coração do seu povo. E aqui em Coríntios, nós podemos ver o apóstolo Paulo falando sobre algo planejado por Deus, que ninguém tinha conhecimento, que ninguém tinha visto, jamais ouvido, e não tinha penetrado em coração de homem algum. Algo que ele passou a revelar pelo seu Espírito. Eita glória! Gratuitamente. Algo que ele passou a revelar pelo seu Espírito gratuitamente. Algo que ele passou a revelar pelo seu Espírito gratuitamente. Diga assim: o meu futuro. Meu futuro. Meu Deus do céu. Mas como é que Deus pode imprimir a sua lei em nossa mente? Na continuidade dessa passagem, olha o que o apóstolo Paulo diz. No verso 13. Verso 13 não. Vamos lá. Vou pular isso aí. Verso 12. Não. Estou confundindo tudo aqui. Deixa eu ir para minha Bíblia aqui. Estou ir logo lá, para a gente não ler muito. Glória a Deus. Você está aprendendo, irmão? Glória a Deus. Deixa eu chegar logo lá. Verso 16, resolvido. Volta lá, verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que a possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Uma das declarações que o apóstolo Paulo ele fez na carta aos Romanos, no capítulo 11, a partir do verso 33, ele diz: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro conheceu a Ele e quem o ensinou-lo, para que depois fosse restituído? Aleluia. Quando Deus, irmãos, Ele imprimiu em nós o penhor, o selo da nossa salvação, que é o Espírito Santo, que é a nossa garantia
que o nosso passaporte já foi assinado com o cordeiro com o sangue de um cordeiro? Aleluia. Aleluia. Quando nós fomos, irmãos, carimbados por Deus, no momento que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, imediatamente o Espírito, ele começou a nos regenerar, ou seja, a nos tornar novinho em folha. Porque agora o nosso futuro é outro. É um futuro novo. E no verso anterior, coloca lá, 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual, ele julga todas as coisas, porque ele tem a capacidade, irmãos, de discernir o seu caminho, a trajetória que Deus tem para ele, pela pessoa do Espírito, porque é a pessoa do Espírito que nos revela todas as coisas. É a pessoa do Espírito que nos apresenta o nosso futuro glorioso, o qual Deus preparou para nós e nos revela nele gratuitamente todas as coisas. Quer ter sucesso, irmãos? Olha para a pessoa de Cristo. É nele que tudo é triunfante. É nele que realmente nós somos mais que vencedores. Você não precisou de oferecer nada para conquistar isso gratuitamente. Foi ele que fez por você e por mim. O que nos cabe apenas é viver pela fé, é andar pela fé, é se mover pela fé. Eita glória! Glória a Deus. Coloca aqui para mim Lucas capítulo 8, capítulo 2, verso 8, para a gente terminar. Essa é boa. Glória a Deus. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor, medo. Próximo. O anjo, porém, lhes disse: não temas, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Próximo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Próximo. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Próximo. Momento especial. Essa foi a verdadeira cantada de Natal. Não é aquela, né? Pobrezinho nasceu. Isso não funciona. Essa aqui é que é a verdadeira cantada de Natal. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: próximo. Bora todo mundo ler junto aqui? Com fé, vamos? Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Eita glória. Meu Deus do céu. Nessa passagem, irmãos, a palavra nos mostra que os anjos vieram trazer uma boa notícia para aqueles pastores de ovelha, dizendo a eles que a notícia não era apenas boa para eles, mas também para todo o povo.
revelando que naquele dia na cidade de Davi, o Messias, o Salvador, aquele que o povo judeu esperava, tinha nascido. E ele diz: olha, o sinal que vai revelar a vocês quem é essa criança é quando vocês verem uma criança enrolada num pano, uma manjedoura. E quando ele disse isso, a palavra diz que de repente no céu, uma multidão, uma milícia de anjos, adorando e louvando ao Senhor, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então, irmãos, o pensamento que Deus tem ao nosso respeito, que são pensamentos de paz, é um pensamento de bondade. É o pensamento, irmãos, onde Ele revela desde o livro de Gênesis a Apocalipse. Um pensamento que Ele deseja que nós venhamos a desfrutar, que nos leve, irmãos, a alcançar o fim que desejamos. Porque o fim que nós desejamos, irmãos, claramente, em nosso futuro, não é doente, não é com falta, não é dependendo de familiar, mas é um fim, irmãos, onde você e Deus, naquele momento, você tenha consciência. Tantos e tantos testemunhos, irmãos, eu já ouvi de pessoas que tiveram dias fartos no Senhor, na velhice. Como o apóstolo Paulo diz: corri a minha carreira e guardei a fé, combati o bom combate. Ele entendeu o seu futuro, o seu chamado em Deus, a sua eleição. E ele disse isso para o jovem Timóteo. E quantos testemunhos, irmãos, eu já ouvi de pessoas que se sentaram na cadeira, nos seus dias fartos, na sua velhice, com o Senhor, e disseram: Ele está chegando, Ele vai me levar hoje. Pessoas que trilharam o seu caminho de fé, tendo a consciência de um futuro glorioso. Pessoas que construíram verdadeiramente o seu reinado sobre Cristo, e não sobre coisas que não têm durabilidade em nossa vida. Porque, irmãos, dinheiro se acaba, carro a traça, o ferrugem corrói, roupa se acaba com o tempo. Eita glória! Aí vem a pergunta: como construir o nosso futuro que Deus já planejou para nós? Palavra. Aleluia. É isso aqui, irmãos, que vai sustentar o nosso futuro. É isso aqui que vai sustentar o nosso planejamento de vida em Cristo Jesus. É essa aqui, essa palavra, a palavra que nós cremos, é a palavra da fé, que está perto de ti, na tua boca, no teu coração. A palavra que pregamos, é ela que vai nos dar o norte certo. É ela que vai, irmãos, nos levar a identificarmos pela sensibilidade do Espírito que mesmo aparentemente aquilo que está sendo apresentado como se fosse da vontade de Deus, porque é muito fácil, irmão, Satanás enganar. E uma das coisas que ele engana muitas pessoas na sua sedução nesses últimos dias é apresentar buquê de flores ao invés de obstáculo, porque é mais fácil mergulhar naquilo que está favorável do que naquilo que existe obstáculo. Amém.
Porque muitas vezes, irmãos, as coisas favoráveis, aparentemente, Deus está envolvido. E nem sempre é assim. Então, quando nós construímos, irmãos, o nosso futuro sobre essa palavra, na pessoa de Jesus, pode ter certeza que será triunfante em todos os aspectos. E se cumpre em nossas vidas, 10.000 cai à nossa direita, 1.000 à nossa esquerda, e nós não seremos atingidos. Aleluia. Então não aparta, não deixa com que essa palavra se aparte de sua boca. Medita nela dia e noite. E vamos fazer a nossa obrigação, a nossa tarefa de casa, praticar o que está escrito. Amém? Você foi abençoado? Amém. Glória a Deus. Quero terminar com oração, eu gosto de orar. Glória a Deus. Pai, nós te adoramos, te louvamos nessa noite, Senhor. Que nesses últimos dias, ó Pai, nós possamos construir o nosso castelo em Cristo. Um castelo, Deus, que não tire de nós, Senhor, o propósito, o senso de missão. Que nós possamos, ó Pai, construir sobre o Teu Filho. Aleluia. Princípios e verdades, ó Pai, em nossas vidas, que jamais nos tire do propósito. E eu declaro em nome de Jesus, Senhor, sobre a Tua igreja, um povo fervoroso de espírito. Eu declaro um povo sábio. Eu declaro, Senhor, um povo da mesma forma, Senhor, que o Senhor descreve em Sua palavra, Senhor, beriano, um povo que analisa a Tua palavra, Senhor, que medita dia e noite, um povo que dê muito fruto, um povo da fé, um povo, Senhor, que está fundamentado na Tua palavra. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra, Senhor, ela é o centro da nossa vida. E nós te louvamos e te bendizemos nessa noite, Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém. Glória a Deus. Pastorzão.